Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos todos, né? A igreja está bonita, a igreja vai ficar mais bonita ainda. Mais irmãos estão chegando. Vamos ficar em pé. E vamos estar hoje abrindo a nossa lição. Quem não tiver a revista pode estar acompanhando aqui, né? Hoje a nossa lição é a lição de número 6. Que nós vamos tratar hoje sobre os dons de poder. O texto áureo, ele diz assim, vou estar lendo. E as multidões unanimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Em Atos capítulo 6, 8, versículo 6. A verdade aplicada. Cada discípulo de Cristo deve desejar e buscar os dons espirituais para o cumprimento da missão de evangelização e edificação da igreja. Nossos objetivos hoje é o quê? Falar que a igreja precisa do poder do Espírito Santo e ensinar que os dons de poder continuam atuais e mostrar a importância dos dons de poder. O nosso texto de referência se encontra em João capítulo 14. E aí eu vou estar lendo um versículo e a igreja sucessivamente. Amém? Está escrito assim no versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. A igreja? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vê. A igreja? Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Amém, amém. A igreja pode se sentar, as crianças podem estar indo para as salinhas, e os irmãos estão colhendo as ofertas, né? Então hoje nós vamos estudar muito bom esses dons de poder. E assim, não tem como agradar a Deus sem ter fé, né? Você quer chamar a atenção de Deus hoje para você, é ter fé naquilo que ainda não aconteceu. É acreditar que Deus, Ele está no controle. Isso chama a atenção de Deus de tal forma, meus irmãos, que agrada, né? Chega bem as narinas de Deus. E que nós possamos todos os dias, porque não é fácil, né? Você acreditar naquilo que você não vê, você ter fé. Mas que Deus possa abrir os nossos corações, abrir os nossos olhos, e que nós possamos esta manhã entender, né, o quanto é importante nós praticarmos essa fé em Cristo Jesus. Tá? Quero convidar o nosso professor, né, para estar ministrando hoje, está nos ensinando, que nós possamos estar aqui com os corações abertos, né, para aprender mais da palavra de Deus, e que nós possamos aprender e praticar, né, e que as pessoas possam ver que aqui na Adjar tem irmãos, tem cristãos que verdadeiramente honram o Senhor nosso Deus e que verdadeiramente tem essa fé que possa agradar os olhos do nosso Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade que está passando aqui. Glória a Deus. Meus amados, eu vou saúde com a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu pediria que o pastor Belismar viesse fazer uma oração por nós aqui, tá? Para a gente receber de Deus a unção do Espírito e falar quando Deus quer que nós ouçamos essa manhã. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, poderoso, soberano, gracioso, nesse momento nós nos dirigimos ao Senhor em oração, e nessa oração, Pai, nós estamos pedindo
a graça do Senhor, uma vez mais, confirmada na vida do teu filho, que nesta manhã estará expressando, estará falando sobre os dons do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e como esse poder, essa ciência tão extraordinária da parte do Senhor, possa, Pai, construir a sua igreja, dar à sua igreja, ó Deus, impulso, forma. Deus, usa o teu filho uma vez mais, e que o Senhor possa também abrir os nossos olhos e ouvidos para entendermos a sua palavra nesta manhã. Glória seja dada ao Senhor. Amém. Deus possa abençoar nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Meus amados, nós vamos continuar o estudo, da palavra de Deus sobre a igreja e o Espírito Santo. E hoje nós temos um subtema, especial, que é sobre os dons de poder. Nós sempre vamos fazer um estudo temático, ou seja, com base e fundamento no tema, para que nós não venhamos a perder a direção do assunto, amém? Mas nem por isso nós vamos focalizar e vamos centralizar a nossa palavra apenas no texto da Bíblia, porque isso pode acontecer alguma coisa de divergência do nosso objetivo, Meus amados irmãos, a questão dos dons de poder é uma realidade através da história da humanidade, é uma realidade atual, ou seja, sempre existiu, existe e vai existir essa manifestação, desses dons de poder. Dons de poder, eu quero levar em conta o termo poder para um lado mais geral, e depois nós vamos trazer para o objetivo específico, que é com respeito aos dons espirituais da igreja. Porque nós sabemos que há muitos dons. Eu já queria pedir ao nosso irmão que está lá, pastor Luiz, para ele colocar para nós lá, Tiago 1,17. Meus irmãos, tudo que eu falar aqui, eu quero deixar o fundamento da palavra, porque Bíblia é capítulo e versículo. Se alguém não fala e não cita o versículo nem o capítulo, ele está deixando de fundamentar, a sua palavra. Tiago 1,17. Então existem muitos dons, e muitos dons espirituais e naturais. Acontece o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então todo dom que traz benefício, seja ele físico, moral ou espiritual, ele é um dom que vem de Deus. Todo dom é perfeito que vem de Deus, e toda boa dádiva. Então nós queremos levar em conta aqui alguns tipos de dons naturais, e depois nós vamos colocar a questão do dom espiritual, que é esse do nosso estudo de hoje. Meus irmãos, os dons naturais, muitas vezes eles são estudados como se fosse um talento, uma aptidão natural que as pessoas têm, E esse talento, essa aptidão, ela pode ser feita de uma capacitação, de realmente um desejo, uma busca que a pessoa faz. Por exemplo, o médico, ele tem o dom, dom natural de atender a saúde das pessoas, mas ele tem que buscar essa capacidade, capacidade técnica, E na verdade, as pessoas que têm esses dons naturais, eles são muito úteis. Vocês têm falado de José de Arimateia e de Nicodemos? Ele não tinha dom espiritual, mas tinha um dom de socorro, natural. Eles não eram cheios do Espírito Santo a ponto de serem usados por Deus nesse ministério de milagres, mas eles foram muito importantes. Tanto é que, quando o corpo de Jesus estava ali,
Já pensou se não tivesse o José de Arimateia para levar o corpo dele para a sepultura? E não tivesse o Nicodemos para trazer 100 libras, né? De aquele composto cheiroso e maravilhoso para embalsamar o corpo do Senhor? Então, na verdade, pode falar, pastor. Na prova que também Deus, o Senhor Jesus, pode usar política. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aí. Esse assunto aí é a parte e eu não quero entrar nele, porque nós vamos ficar dentro da palavra de Deus. Não estou dizendo assim, pastor. A possibilidade, como o Senhor José de Arimateia. Na verdade é o seguinte, daqui a pouco nós vamos detalhar esse assunto aqui dentro da palavra de Deus. Meus irmãos, então é o seguinte, os dons naturais, eles são os dons, são bons dons, né? Mas é uma maneira de Deus agir de forma indiretamente. Daqui a pouco nós vamos esclarecer sobre isso aí. Deus age indiretamente através dos dons naturais, chamada a autoridade delegada. Daqui a pouco nós vamos entrar nisso aí. E os dons espirituais são dons de ação de Deus, de operação de Deus direto, tá? Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso aí. Então, na verdade, meus irmãos, para abordar o assunto, né, o relacionamento desses dons, hoje nós vamos estudar 3 deles, né, que é a fé, dons de curar e milagres. Esses 3 dons espirituais que está na palavra. Nós vamos estudar daqui a pouco os versículos lá. Então, meus irmãos, para abordar o assunto de uma forma geral, né, e depois objetiva, nós vamos levantar 3 aspectos importantes desse assunto. O primeiro deles é a origem dos dons. A segunda é a diversidade. E a terceira é a finalidade dos dons. Origem dos dons, de onde eles surgiram. E depois nós vamos ver a diversidade. E depois nós vamos estudar sobre a questão da finalidade desses dons. Amém? Guarda esses 3 aspectos aí. Então, a origem dos dons, nós já acabamos de ver aqui. Todo dom vem de Deus. Todo dom perfeito vem de Deus, né? Então não há dúvida disso aí. Inclusive os dons de poder, né? De poder político, que nosso irmão acabou de mencionar aí, ele também vem de Deus. É uma permissão de Deus. Está escrito lá em João 19, 10 e 11. João 19, 10 e 11. Não existem muitos poderes. Poder político, poder econômico, poder social, poder militar, né? Mas todos esses poderes são ação direta e indireta através da autoridade delegada que Deus dá. Então veja lá, disse depois Pilatos: não me falas a mim? Não sabes que tu tem poder? Olha, tu tem o poder para te crucificar, tu tem o poder para te soltar? 11. Parte A apenas. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse nenhum poder. Está entendendo? Então isso aí começa a questão da divergência. Está entendendo? Do poder de Deus no aspecto perfeito, do dom perfeito, e do aspecto permissivo. O permissivo, ele tem o objetivo de cumprir determinado propósito de Deus. Isso aí, só uma revelação profética da Bíblia, ela tem visão disso. Até hoje, o poder de Deus tem que ser autorizado, tem que ser, terceirizado, para que realmente o perfeito não entre em operação. Porque Deus, ele é supremo, a supremacia, primazia, só tem ele. Ele se permite isso, porque sabe que ele vai chegar na conclusão dos seus objetivos, porque ele tem sua agenda perfeita. Ele sabia que Jesus tinha que ir na cruz, então Jesus se ofereceu para ir à cruz. Então, é um poder permissivo, está entendendo? Mas é um poder limitado. Ele sabe, Deus sabe muito bem aonde a pessoa quer chegar. E quando a pessoa pensa que vai muito longe, pensando que ele tem autoridade, Deus fala: olha, você vem só até aqui, daqui para frente eu não te permito que você caminhe um passo. E quando eu dizer não, nosso Deus é um Deus que revela a profecia. E quando ele fala: é isso, não adianta espernear, não adianta juntar argumentos, não adianta remexer, porque o que Deus faz está feito, porque os seus desígnios são perfeitos. Seus desígnios são perfeitos. Então
Então a origem desse dons vem de Deus, né? Aí eu queria mostrar uma coisa aqui para os irmãos. Por favor, Maurício, 24, 49 de Lucas. 24, 49 de Lucas. Veja bem, eu queria mostrar para os irmãos uma coisa interessante aqui. Tudo que Deus faz na terra é com a sua triunidade. Deus é um Deus único, mas Ele age através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E há uma determinação, não vou dizer cronológica, mas proposital, de quando o Pai, quando o Filho e quando o Espírito Santo vai realizar a operação daquele dom. Veja lá o que Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai 40 dias em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Meus irmãos, essa palavra Pai, que Jesus mencionou aqui, ali vocês podem ver que tem as três pessoas, né? Tem o Pai, o próprio Jesus falando, e o Espírito Santo que havia de revestir os discípulos. Esse revestimento, meus irmãos, ninguém bota uma roupa inferior em cima de uma roupa superior em cima da roupa, ninguém põe. Quando você vai revestir, você procura um casaco que seja melhor. Então fala da identidade do Espírito Santo. Ele é tanto Deus como o Pai e o Filho. Daqui a pouco nós vamos ver essa vinculação. A ideia da paternidade, Jesus sempre quis fazer um milagre. Pai, graças te dou. Ele sabia que tinha um canal perfeito para descer a operação, para ser realizada a operação de Deus. Canal perfeito. Ele tem que vir pelos titãs, pelo caminho da palavra profética. Então, testificai até que vocês sejam revestidos, né? A ideia de paternidade é uma coisa interessante. Jesus sempre, quando ele falava na sua pessoa humana, ele disse, né? Quando ele foi ser preso, já disse sempre, né? Quando eles perguntaram, nós buscamos Jesus Nazareno, ele disse, sou eu. Por que ele não disse eu sou? Por que ele disse eu sou? É porque sou eu, que é uma pessoa. Sabe quem perguntar, fulano de tal? Você disse, sou eu. Então, sou eu, é uma pessoa humana. Agora, se ele dissesse, não, eu sou, aí ele estava se explicando como na sua divindade, ele estava na forma humana, ele tinha que morrer como homem. Jesus morreu como homem, ele não morreu como Deus, Deus não morre. Então ele disse apenas, sou eu e aquelas pessoas caíram. Se Jesus na sua forma humana, a própria palavra dele tinha autoridade. Eu vou falar sobre a autoridade delegada daqui a pouquinho. Então, meus irmãos, veja bem, eu quero deixar bem claro isso aí, com respeito à questão desse canal. Olha, há um canal estabelecido profeticamente na palavra. Se vocês lerem lá em João, capítulo 14, versículo 15, versículo 16, né? Versículo 15 é assim, é mais para 10 mandamentos. Versículo 15, Maurício, João 14, 15. 14, 16, Maurício, por favor. Olha aí. Eu rogarei ao Pai e Ele nos dará outro Consolador. O que significa outro, meu irmão? O que significa outro? Outro significa igual. Então o Espírito Santo, ele vem para realizar uma coisa que o próprio Jesus ele deveria realizar, mas Jesus tinha que ir para o céu. Então ele realizar aquilo que Jesus, e é outra, é a mesma coisa, né? Então o Espírito Santo é Deus tanto quanto o Filho, Jesus Cristo. Amém? Então veja bem, na verdade eu quero deixar bem claro isso aí, essa ordem de operação de Deus. Deus planejou, o Filho executou, e o Espírito Santo vai aplicar. Ele vai desenvolver tudo aquilo que foi planejado, executado e vai consumar. Hebreus 9:14. Quando Jesus estava na cruz, meus irmãos, morrendo lá, ele como sumo sacerdote, ele não podia dizer mais nada. Está entendendo? Mas a eficácia do poder de Jesus estava no seu sangue, na sua morte. Meus irmãos, ficou interessante aqui, olha. Jesus como sacerdote estava preso. Está entendendo? Por quê? Porque Jesus tinha que morrer na cruz. Jesus foi glorificado e foi na ressurreição, e foi glorificado pela sua morte.
Porque se não houvesse a morte de Jesus, não tinha ressurreição. Então tudo está no sangue de Jesus. Mas ele não podia falar nada. E o Espírito Santo disse: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno purificará as vossas consciências das almas mortas, para que Deus possa estar com vocês. Então o sangue vai lá na sua consciência. O efeito e a eficácia do sangue purifica. E quem faz isso é o Espírito Santo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Amém? Porque Jesus não está mais falando aqui, e o Espírito Santo aqui está falando. Ele está no céu, corporeamente, ele está no céu. Mas a Bíblia diz lá em Colossenses 2,9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se você 2 Tessalonicenses 2,3: porque nele estão todo o tesouro da Assembleia de Deus. 2,3, amém? Então, meus irmãos, vejamos como é importante esse crescimento aí da origem, amém? Então vamos lá agora com respeito à diversidade. A diversidade dos dons, nós sabemos o seguinte, meus irmãos: Deus, ele tem o seu objetivo de atender às demandas de todas as necessidades da humanidade, para o bem-estar da humanidade. As demandas da humanidade, elas são na área física, na área moral, na área espiritual. Então nós precisamos de uma ação de Deus em todas as áreas. E Deus é suficiente para isso, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então tem que ser um Deus que atenda tudo. Ele tem a plenitude. Então os dons têm que expressar a plenitude da ação de Deus no mundo físico, no mundo moral e no mundo espiritual. Vocês estão percebendo? Respeito à diversidade? Por isso que existem vários dons. Está entendendo? E daqui a pouco nós vamos correlacionar que o dom espiritual, ele é específico dos santificados. E os dons naturais são para qualquer pessoa. Que não buscam a reverência, e não tem a reverência, e não busca, na verdade, o objetivo espiritual. Por isso, por favor, Atos 17:32. Então os dons espirituais é para o santificado. Daqui a pouco a gente está sobre isso aí, né? Então a diversidade dos dons, meus irmãos, é muito importante para atender todas as demandas. Vamos ver, por favor, 17:32. E ouviram falar de redenção dos mortos e tal. 18:32, vamos ver. 18:32, vamos lá. 16:32. Não, é 17:32. É um versículo que diz que a herança é distribuída sobre os santificados. Então esse versículo aí me parece que não está batendo. 17, Atos 17:30 ou 32, né? Veja, meus irmãos, aqui uma coisa interessante. Vamos passar porque tem muita coisa interessante. Irmão Luiz, coloca por favor aí 1 Coríntios 12:6-4. 1 Coríntios 12:6-4. E a diversidade de operação, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, né? 12:6-4. Passa pelo 5, Luiz, e vai até o 4. Nós estamos lendo os versículos de Ré, porque acho que a interpretação não é assim de Ré, tá? 2:6-4, bom. E a diversidade de todo o mistério, mas o Espírito do Senhor é o mesmo. Os 4 agora. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então tem 3 tipos de dons aí, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí, tá? Dons, Espírito, ministério, há uma diversidade aí, tá ok? 1 Coríntios 2:11, 9 e 10. Não precisa citar esse versículo, Maurício, coloca para nós Filipenses 4:9. Esse 1 Coríntios 2:11, 9 e 10, eu vou citar para os irmãos aqui. 1 Coríntios 2:11. 1 Coríntios 2:11, o que é que diz lá? O que é que diz? Ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Está entendendo? Então aí tem uma coisa interessante. O homem sabe, no sentido limitado, que eu não entender isso aí, tá? Mas Deus tem a sua plenitude. Ele pode compartilhar um pouco da sua, compartilhar um pouco. Está entendendo? Mas o conhecimento profundo, só uma pessoa tem, só Jesus. Ele disse: ninguém conhece
conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele quiser, ele quer. Se ele acha que ele deve dar o conhecimento, assim não dá, deixa o cara na sua embrulhada. Bater na cabeça igual uma barata tonta. Vai aqui embaixo, não dá certo, fala que é isso, vai para outro caminho, não dá, bate a cara, volta de volta. Você está entendendo? Porque o Espírito de Deus, ele revela aos seus profetas. Amós 3:7. Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Ele não revela aos reis, revela aos profetas. Porque esse é o canal da profecia da palavra. E não adianta trilhar por outro caminho. Não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar em lugar nenhum. Vamos ver os dons do Espírito Santo. Vamos lá. Então vamos lá, Maurício, coloca para nós, por favor, lá. Agora, Filipenses 4:19. Também eu vou citar para os irmãos. O meu Deus, olha aqui, olha aí. Segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Então Deus vai fazer tudo através de... Ele vai fazer através de Buda, de Maomé? Não, vai fazer através de quem? De quem que vai fazer? Qual que é o melhor homem que vai resolver o problema da sociedade hoje? Qual que é ele? Que diz que é o dono da cocada preta e não é nada. Então nós como cristãos temos que continuar firmados na palavra. Porque há um só Deus, intermediário de Deus único, Jesus Cristo, o homem. Foi esse homem que Jesus revelou-se aqui na terra, através da sua humanidade. Meus irmãos, então vamos ver uma coisa interessante aqui. Olha aqui. Então é o seguinte, esses dons naturais, eles dependem de aceitação, depende do tempo, da época, para ele buscar o prêmio, a capacidade para exercer esse benefício. Está entendendo? Os dons naturais, né? Não podemos pesar ninguém. O médico é interessante, mas o médico vai até certo ponto, ele não vai fazer mais nada. Você está entendendo? Aonde cessar a atividade dele, a capacidade dele, aí Deus tem ação. A minha fala de uma mulher que tem 12 anos sofrendo na mão dos médicos e não resolvia nada. E o médico estava procurando fazer certo, só que ele não tem, vai até onde pode ir. Né? Depois Jesus, simplesmente a mulher tocou e Jesus foi curar. Está entendendo? Então é o seguinte, ninguém é proibido de tomar remédio, nem no médico não. Se você não tiver fé, vai no médico, procura remédio, não morra não. Não seja bobinho de morrer de graça. Agora, se você tiver fé em Deus, né? A Bíblia se a fé. Tem que falar sobre a fé, fé comum, fé natural e fé espiritual. Vamos falar sobre isso aí. São os termos originais do hebraico e do grego, que vai revelar o que tipo de fé você tem. Daqui a pouco vou falar se tiver tempo. Então, meus irmãos, vejam que coisa interessante. Então, na verdade, esse dom de poder, né? Poder, é poder mesmo. Porque, meus irmãos, a pessoa não tem poder, o cara vai canceroso para o hospital e dá um remédio, o camarada te cura. É poder, é um dom natural, né? É um dom natural, não pode desprezar isso não. Não pode dizer que nós só vai à igreja. Não, a igreja está com outro foco. A igreja não dá nada do lado social não. Para isso Deus delegou autoridade para as outras pessoas. Nós temos que ter um objetivo que é a salvação. Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. É o poder. O poder está no Espírito. E esse é então o canal da verdade do poder. Vejamos aqui, meus irmãos. Então assim, o lavrador, Tiago 5:7. Tiago 5:7, por favor, Luiz. Então fala sempre a respeito do dom. O lavrador, o agricultor. No Brasil hoje está no seu auge, né? Quando fala água, todo mundo quer ser água hoje, porque está no pobre. Quando estava lá na miséria, lá ninguém queria mais, né? Hoje quem está produzindo, todo o seu água, né? Até as moças da cidade vestem carcotando com chacéu, também sou água, né? Então quando a coisa está em cima, todo mundo está junto. Mas quando a coisa está lá embaixo, lá na lama, misturado com as vacas, ali ninguém vai. Está entendendo? Então a coisa fica assim, né? Nós. Vai ver, os coitados estão puxando
puxando a carroça e você está dentro dela e dizendo que você é deles também. Você está simplesmente sendo que beneficiado, né? Eu não estou difamando, não estou falando de atividade de ninguém, mas na verdade tem alguém que está suando a camisa muito mais do que nós, para nós estarmos nesse benefício tão grande aqui com ele. Tanto conforto, tanta coisa, você vai, tem água fria, tem papel higiênico, tem sei o que, tem o que, tudo de graça. Tudo de graça, lanchinho daqui, lanchinho daqui lá, pote de cerveja para vir por lá, tal. Não condena nem quem está bebendo, não tem nada a ver, não. Isso aí é uma paixão, isso para mim pode resolver isso que eu faço isso, né? Meus irmãos, então veja bem. Então o lavrador, o que é? Ele lança a semente, sempre pode ir mãos pacientes até a vinda de Jesus Cristo. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a fruta branca. Então o lavrador, meus irmãos, olha aqui, um exemplo da utilidade de benefício natural. O lavrador, meus irmãos, ele sofre. Olha, você compra semente, compra adubo caro, joga no solo, fica esperando a chuva, pastor Crismar. A chuva tem porém asteroide, até temporada quer vir primeiro para amolecer os turrões, né? Entendeu o que é? E para poder a semente germinar, se não tiver chuva, se não tiver o espírito, não adianta, meu amor. Não adianta não. Você pode plantar a semente, tem que jogar a semente no meio dos espinhos, no meio dos pedregais, não adianta nada. Vai jogar a sua semente numa terra boa. Joga semente na terra. Alguém que pensa que semear, você jogando aí, pegando um saco de semente, você jogando para todo lado, de qualquer maneira. Não, a semente tem que ser jogada no lugar certo. Jesus não lanceis as vossas pedras aos porcos, nem as coisas santas aos cães. Está entendendo? Não adianta perder tempo, porque aquilo que Deus revelou que não adianta mais. Não estou dizendo isso não evangelizar, não, mas seja objetivo, procure a direção do Espírito. Aonde você jogar a semente, que ela é preciosa. Aí vem a chuva do Espírito Santo, vai ela crescer, e depois vem a chuva seródia, faz ela dar fruto. A primeira e as últimas chuvas, né? Que é a arrecadação do Espírito Santo. E vamos ver outra aqui, meus irmãos. Enquanto o Luiz prepara Atos 4:33, vamos citar um versículo aqui, irmão, com respeito ao atleta. O atleta é outra personagem que tem uma atividade, um dom, né? Para buscar algum prêmio, né? Algum prêmio do atleta, né? Mas ele consegue o prêmio de qualquer maneira? Não. O atleta, o que ele faz, meu irmão? Ele se enclausura, né? Ele se fecha dentro do ambiente. E até a alimentação dele é limitada. Eu tive um primo que chamava Tuíra, não sei se vocês conhecem tipo de fogo. Algum tempo atrás ele jogava no Goiás, era um dos maiores atletas de Goiás, né? E quando ele chegava perto do jogo, ele ia para casa, ele ia para o estádio, e nem a família dele se comunicava com ele, se preparando para aquele dia. Depois foi para Vila Nova, depois acabou. Porque o atleta não dando assim, ele fica por aí e tal, daqui a pouquinho ele desaparece do mar. Entendeu? Agora até se então, ele vai chegar no final, no Bema, no trono branco, e ele vai receber um presente, né, pastor? 1 Coríntios 9:24-25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm. Eles correm para alcançar uma coroa corruptível. Vocês, porém, correm para alcançar uma coroa incorruptível. Então está aí a separação. Começa a separação entre aqueles que buscam as coisas, o prêmio, né? O benefício humano, simplesmente material, e aqueles que buscam espirituais. Eles correm para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para alcançar uma coroa incorruptível, uma coroa que é eterna. Estão percebendo? Eu começo a diferença aí. Luís 4:33 de Atos. Meus irmãos, vamos começar aqui agora acerca dos dons, com base na narrativa das Escrituras. Eu vou buscar algumas raízes aqui do hebraico, para a gente ver, do grego, quer dizer, para a gente discernir bem quais são os tipos de dons. Atos 4:33. Porque eu quero dizer o seguinte, irmão, tudo quanto existe nesse mundo tem um fundamento, tem uma narrativa bíblica, e nós preferimos caminhar por ela. E a explicação bíblica, né? Com respeito a ela. Meus irmãos, vejam lá, Atos 4:33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia grande graça, abundante graça. Por isso, por favor, joga aquele painelzinho que eu te pedi para colocar aqui hoje, os irmãos virem. Com base nesse versículo aí, meus irmãos, existe uma enciclopédia muito boa,
que tem uma explicação muito bem feita a respeito aos dons. O poder. Aqui só tem uma palavra aqui que eu vou deixar para depois, é grande poder, é um poder especial. Mas essa palavra poder, ela tem 4 significados na Bíblia. 4 significados na Bíblia. Essa palavra poder. Olha isso, por favor. O primeiro poder que essa palavra significa é dunamis. Dunamis. O que é dunamis? É energia. Dunamis é energia. Dinâmico. É dinamite. O que é dinamite? É aquele que explode e dá um calor terrível. Você sabia que a bomba atômica ela produz mais de 1 milhão de graus em menos de um segundo? Mais de 1 milhão de graus. Por isso que a pessoa se desmancha em pé, você nem cai. Então a energia é um poder que ele prevalece contra qualquer resistência. Então o sistema é revestido do poder dunamis. Dunamis, tá? Esse dunamis é um poder especial que significa energia. Energia, meus irmãos, é o maior fator de transformação que existe na Terra, tanto física como espiritual. A energia, a primeira lei da termodinâmica de Newton, né? Diz: no mundo nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. O que é energia? Essa energia que nós temos aqui hoje, que está transformada em nuvem, ela é energia hidráulica. Ela não vem de graça aqui. Tem uma fonte lá, jogou ela aqui. Ela transforma em calor, que você vai aquecer, né? Ela transforma em liquidificador para você fazer seu suco. Então tudo isso significa o seguinte: a energia que vem para você, para te trazer benefício. Então dunamis é o poder de Deus, que Deus deu, né, aos discípulos, para trazer um benefício espiritual, de cura, de fé e de maravilha, tá? Então dunamis é uma palavra, tá? Nós temos muita coisa para falar sobre isso, mas não vamos agora entrar nesse assunto que pode demorar mais, né? Eu só queria colocar aqui então esse dunamis, meus irmãos, ele é energia, né? É o poder de Deus, é uma força que supera todos os obstáculos. Quer dizer, quando Deus entra em ação através dos dons de fé, de milagres e de cura, aí não tem nenhuma resistência. Está entendendo? Tem que haver 2 casos, o caso de Pedro e o caso de Paulo, que eram dois coxos de nascença, né? Então é o seguinte, uma operação de maravilha. Então o que aconteceu? Então o cara era 40 anos e coxo, né? E Pedro olhou para o cara e disse: não tem prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Não interessa se você tem 40, 50 anos que está sofrendo, mas quando Deus te opera milagre, Ele opera. Só não opera se você não quiser. E também lá em Paulo, também lá em Gregório, não vê, né? Também um ileso dos pés, né? A Bíblia tinha desde a nascença, né? E Pedro olhou para ele, viu que ele tinha fé para ser curado. Disse: levanta, rapaz, pegou na mão dele, e ele se levantou. Daqui a pouco conversou com você, somos todos, né? Então veja bem, a outra palavra significativa de poder significa exousia, está lá, exousia. Essa palavra exousia, ela significa autoridade delegada. Autoridade delegada. O que significa autoridade delegada? Deus delega uma autoridade para a pessoa, você agir no nome dele. E se você não agir no nome dele? Aí depois você vai acertar com ele. Porque se você falar: Deus falou, Deus mandou fazer isso, e não acontecer, então aí depois você vai acertar as contas com ele. Deus falou: eu não falei para você, o que você foi falar que eu disse? Né? Ele vai acertar. Entendeu? Então eles são autoridade delegada. Daqui a pouco eu vejo mais alguma coisa sobre isso aí. E depois tem enxuros. O que é enxuros, meus irmãos? Enxuros é um poder físico, é uma força física. Isso aí eu não quero entrar muito em detalhe porque não tenho tempo, mas o escuro, que é o poder físico, ele fala muito da potencialidade das matérias que Deus criou. Então há, na verdade, um potencial de benefício, de cura, através das próprias plantas, entendeu? Que são usadas para fabricar remédio. Tá, também o poder físico. Você se lembra de Sansão? Sansão era um homem que tinha força física. Elias recebeu o poder para correr na frente do carro de Acabe. Uma distância muito grande, poder físico. Deus pode revestir alguém de um poder físico para mostrar que ele age em todas as áreas das necessidades humanas. Então isso aí, e por final mesmo vem o Kratos. O que é o Kratos? A última palavra que significa poder. Kratos significa autoridade suprema, domínio, supremacia, primazia. Esse Kratos, Deus está dizendo: só eu posso fazer isso. Entendeu? É o Kratos.
autoridade suprema. Esse Deus não destruiu com ninguém, está entendendo? Então veja bem, são esses 4 fatores aí. Agora nós vamos ver aqui uma coisa interessante aqui. Vamos partir para a finalidade, mas eu queria só colocar um versículo aqui, para a gente finalizar essa parte aí da questão Atos 1, 4, 5 e 7 9. Meus irmãos, eu não vou detalhar muito bem agora, a respeito da questão do poder, desse poder do Names, porque não tem tempo, mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Olha, esse poder natural, ele é delegado, né? É delegado, e Deus usa as pessoas para fazer isso. Agora, o poder espiritual, ele depende de 2 coisas importantes, aliás, 3 coisas importantes. Ele depende da obediência, entendeu? Que é pela obediência que você vai cheio do Espírito Santo. Ele depende da dependência. O que é dependente? Tudo que você fizer, você tem que prestar conta a alguém que está te mandando fazer. Você está entendendo o que é? Você não vai querer dizer que Deus mandou você fazer isso, e que Deus falou, que depois você vai cair no ridículo de ter que procurar um buraco para tocar a sua cara. Porque se Deus não fizer o que você falou que ele ia fazer, que ele é Deus, né? Aí depois você tem que procurar um buraco. É mesmo um dia que você tem que sair correndo, e tocou numa caverna, né? Com medo de uma mulher. Um homem que desafiou 450 profetas, agora correr de uma mulher. E vocês sabem que mulher não é brincadeira. Eu, por exemplo, não crio caso com mulher. Está lá minha esposa, lá no final, lá. Outro dia eu estava na fila para votar e 2 mulheres queriam passar na minha frente. Luciene, por favor, olha para cá. Aí veja bem, eu estava na fila para votar e de repente uma mulher quis passar na minha frente. Aí eu olhei para trás, tinha mais 2 conversando. Eu falei, por favor, ela entrou na minha frente aí. E ela falou, mas não, o senhor fala para ela sair. Eu falei, não, eu não crio caso com mulher. Meus irmãos, não crio caso com mulher, entendeu? Mulher é complicado. E você sabe que Deus usa elas? Deus usa elas? Machucou. Porque sabe o que é? Porque Deus sempre está do lado, mas da fraqueza Deus tira a força. Meus irmãos, eu congreguei em Brasília, a maior parte da minha congregação, do meu trabalho, do meu céu, foi em Brasília, foi aqui. Então é o seguinte, lá tinha uma mulherzinha, pequenininha, vou falar mulherzinha, não é diminuindo o valor dela não, pequenininha, os braços fininhos assim, ela chamava José. Um dia ela me chamou, eu era solteiro, né, ia pra lá, pra cá, caindo no buraco, sem comida, sem nada. E aí ela falou, irmão, vai lá em casa que eu vou te dar um almoço. Lá no Gama, e eu fui. Cheguei lá, a comida é gostosa demais. Ela falou, irmão, isso é o que eu posso fazer. Eu falei, irmão, essa comida é gostosa demais, por que está gostosa assim? Ela falou, porque eu faço a comida louvando a Deus. Essa irmã é fraquinha, irmão, apareciam uns camaradas fortes, uns morenão fortes, endemoniados dentro da igreja. Ela ia assim devagarzinho, levantava do banquinho dela devagarzinho e falava, em nome de Jesus Cristo, sai dele! O cara, existia um outro missionário também que não era muito conhecido, chamado Celso Lopes. Quem lembra disso? Celso Lopes, missionário da Assembleia de Deus, Madureira. E ele mandava abrir o corredor da igreja, alguém conhece, alguém fala o Celso Lopes, morreu na ilha de Marajó, o avião caiu com ele lá. Ele mandava abrir o corredor da igreja, e o paralítico estava lá no começo do corredor. E ele falava assim, em nome de Jesus, deixe sua muleta e siga. E o cara saiu, correndo no corredor da igreja, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então Deus está aqui. Então não crie problema com mulher, porque você pode ficar envergonhado. Está entendendo? Vai devagar, né? Vai devagar porque o negócio é sério. Entendeu? E você deve amar a mulher como Jesus amou a igreja. Essa palavra é pesada, é tão pesada. E às vezes os discípulos falaram, não, então se for desse jeito eu não vou casar. Aí Jesus falou, não, nem todos, né, pastor? Nem todos podem dizer que vai casar. Alguém pode discutir essa opção, mas são poucas pessoas, né? Porque o casamento é muito bom, né, irmão? Tem muita coisa.
coisa, mas é bom demais. Você chega em casa, tem uma comida arrumadinha, roupa limpinha, né? Olha, a mulher mais ansiada do mundo é aquela lá. Essa não é mais ansiada que é minha mãe. Ansiada demais, demais, né? Então, na verdade, é o seguinte, o amor é isso. Está no coração delas, né? Fala. Quando começa a falar demais, você sai de casa um pouquinho, dá uma volta no quintal, né? Você voltar, está tudo bem. Mas não enfrenta, não. Não enfrenta, não, porque se você enfrentar, eu acho que você vai perder a vida. Não, vou dar um assunto desse não. Então, uma vez que eu falei com você, estando com eles, determinou que não se sentassem, tal. Ô Luiz, isso aí é 1-4, por favor, bem rapidinho aí, que nós estamos perdendo tempo aqui, para expor o resto. 4, 5, 7, 9, bem rapidinho, passa esses textos aí, 4, 5 e 7, 9, bem rapidinho, olha aí, 4, 5, bom, depois você diz o seguinte, detalhe de além, faz tal, pode ler, 4, 5, é o 4, 5, né? E o 7, 9, 7, 9, é o primeiro versículo, 4, 5, versículo 4, 5, depois o primeiro versículo, tá? Meu versículo 4, 5, meu versículo, Atos primeiro, 1:4. Agora 5 desse mesmo capítulo aí. 4, 5, né? Desse capítulo. E o 7, 9 desse mesmo capítulo. Bem, 7, 9, bem rapidinho, Luiz. E diz assim: não nos perder saber que o Pai preparou essa coisas. Pessoal, isso aqui é muito profundo. Deus estabeleceu os seus propósitos. Está entendendo? Ele tem um propósito determinado. Mas você viu falar de João Batista? João Batista foi um profeta que ninguém era igual a ele. Esse aí, entre os nascidos de mulher, ninguém é. João Batista operou um milagre? Operou? Não. Então João Batista não era cheio de Espírito Santo? Era. Me parece que está lá em Lucas 1:15. Lucas 1:15, Luiz. Ele é cheio de Espírito Santo. Não operou milagre de cura, nem de maravilha, nem tinha dom de curar. Mas sabe por que Deus usou João Batista para curar? Porque naquela época o povo não precisava de cura, não. Precisava de confrontar com eles a verdade, que estava tudo enraizado na desobediência a Deus, tá? Então não vou falar, daqui a pouco eu vou dar umas pinceladinhas rápidas, porque Deus não está, os dons de Deus sempre se manifestavam, mas eles vêm decrescendo à medida que os tempos vão passando. Vocês perceberam isso? No meu tempo eu posso falar para vocês que eu vi muitos milagres acontecer. Agora essa geração de hoje já não está vendo muitos milagres assim. Por que Deus não está operando? Por quê? Agora eu vou falar, agora quem está falando é o Iero, tá? É o Iero, é pensamento meu. Olha, a Bíblia se pode multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai esfriar. E o que é o amor? O amor é o Espírito Santo, Romanos 5:5. Porque o amor de Deus é as emanações pelo Espírito Santo. Então, a fé é espírita por causa do amor. O amor depende do Espírito Santo. Então, o que significa isso? A falta do Espírito Santo. Entende? Isso mesmo? E quando vier o Filho de Deus, porventura haverá fé na terra? Haverá? Então não tem a aproximação de Jesus. Então por isso, meus irmãos, que eu acho que eu acho, tá? Eu acho. Agora eu sou achista, aquilo que acha. Porque na verdade não pode falar que é isso, porque tem muitos outros detalhes que Deus pode revelar para nós na palavra. Entendeu? Porque os dons estão diminuindo. Porque não adianta falar que está funcionando, que não está, e você quase não ouviu falar disso. Uma coisa que está fazendo grande efeito e está revolucionando o meio evangélico chama poder do louvor. E falar isso? Poder do louvor? É um poder que no momento está causando um impacto tremendo sobre as pessoas. As pessoas ouvem o hino, ele começa a chorar, ele começa a adorar a Deus, e tem milhares e milhares de cantores ungidos aí que estão cantando louvando a Deus pelo poder do Espírito Santo. E quando os foram cheios, eles começaram a louvar a Deus, tá? Então é outro aspecto de ser cheio do Espírito Santo. Então vamos deixar isso aí para depois, né? Meus irmãos, então é o seguinte: a finalidade, vamos encerrar na finalidade, vamos? Qual que é a finalidade? A finalidade, meus irmãos, dos dons de poder é primeiro trazer benefícios. Deus, o que Deus interessa para nós? Deus é bom, Deus é amor. Ele quer trazer benefícios.
né? E Ele vai fazer isso através dos dons, né? Ele vai promover, suprir e prover o bem-estar. Promover, suprir e prover, né? O bem-estar. Meus irmãos, no Antigo Testamento, os judeus tinham uma palavra que significava tudo isso, o bem-estar. Isaías 9,6. Um menino nasceu, um filho de Deus, o principado da sua sobre o céu maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai, verdade, Cristo da paz. Então, resume tudo aí. Era Shalom. Shalom é bem-estar. Quando você está em paz, quando você está seguro, quando você está bem de saúde, em tudo. Então esse é o Shalom de Deus. Isso aí, nós vamos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, vamos isso. João 10,10. Jesus diz o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim trazer vida e vida com abundância. Essa vida com abundância é isso aí. É isso aí, é o bem-estar. Então está programado para Deus fazer isso aí, né? A finalidade é isso aí. A outra finalidade, meus irmãos, é unir a igreja. A igreja primitiva está unida por causa do Espírito Santo. Entendeu? Meus irmãos, união significa amor? União significa amor? União? É? Sim. Nem sempre. Nem sempre. Olha aqui, a Bíblia é profunda demais. Cada dia você pensa que essa Bíblia, você ainda está no ar. Eu estou no ar da Bíblia. Nem comecei, nem estou no meio do ar. Nem comecei a chegar no B. Então é o seguinte: você sabe que está escrito em Apocalipse que o mundo todo, a besta, os falsos profetas, vão vir tudo contra Cristo. Os próprios demônios vão vir contra Cristo. Eles têm amor. Eles são unidos, eles têm ódio. Ódio. Tem muita gente unida por aí, por interesse pessoal, por vantagem pessoal, corporativista, de grupos. Então está unido com o objetivo de ter vantagem pessoal. Mas a união da Bíblia, a união bíblica é por amor, é por significado, não é por servir. Meus irmãos, há um erro muito grande aí. Não tem que servir, tem que servir, tem que servir. Meus irmãos, e aí você se torna um escravo para servir os outros, sem ter o objetivo do significado. Se seu pai estiver velhinho, você levar para um asilo, você pode servir ele? Pode. Até melhor que na sua casa. Mas qual o significado disso? Qual o significado disso? Seu pai ficar isolado no asilo, sem aquecimento da família? Eu prefiro ficar em casa, levando pesado, levando empurrão. Corre, você não faz para nada, mas por que ficar lá isolado, num canto assim, né? Então, meus irmãos, o amor, vocês estão percebendo o que eu estou falando aqui? Estou falando sobre o poder, tá? Seu poder serve, né? Então, meus irmãos, veja bem, Mano Luiz, por favor, Mano Luiz, 1 Coríntios 12, 25, 28. Meus irmãos, o outro objetivo de Deus, outro objetivo de Deus manter a finalidade de Deus é manter a justiça, fazer a justiça, o equilíbrio, dar um dom para um dom para o outro, um depende do outro, né? Você entendeu? Porque se você, a pessoa se Deus dá tudo uma pessoa só, esse seria o vice-Deus, né? Eu por integração pago, o vice-Deus, resolvo tudo. Mas Deus distribui. E a Bíblia diz que Deus distribuiu os dons mais importantes para aqueles que deu mais honra, aqueles que mais tinham necessidade. Para manter o equilíbrio do corpo. Manter a justiça, né? Salmo 7,11, Maurício, por favor, bem rápido. Nós estamos passando para o objetivo da lição. Salmo 7,11. Eu vou colocar só mais um versículo aqui. Salmo 7,11, olha aí. Salmo 7,11, Maurício, bem, por favor, aí. Vamos concluir essa parte aí para entrar nos objetivos da lição bem rapidinho, né? Nós temos alguma coisa muito importante aqui para fazer, né? Então, Salmo 7,11 diz o seguinte: Deus é um justo juiz, olha aí, é o inimigo todos os dias, quem tenta reprimir, restringir o benefício de Deus vira contra ele, está entendendo? Eu falei uma vez aqui, eu acho que muita gente assustou, está escrito na Bíblia: quem paga o bem com o mal, está escrito na Bíblia, quem paga o bem com o mal nunca sai da casa dele.
Então você plantou. Você vai fazer um mal para quem te fez o bem, você vai ter sempre mal na sua casa. Entendeu? É princípio bíblico. Irmão, Deus governa por princípio. Você entendeu? Até a religião governa por conceitos. Mas Deus age por princípio, porque o princípio está na palavra aqui, ó. É o que está escrito aqui. Então Deus age por princípio e a democracia age por direito de voto. Agora veja, meus irmãos, esse negócio de o povo no poder é confusão. Deus nunca planejou isso. Deus planejou o poder do povo, não o povo no poder. Porque o povo no poder é confusão. Cada um quer uma coisa, cada um sempre tem um interesse. Agora, se é o poder do povo, aí a coisa funciona. O Espírito de Deus vai fazer a união. Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo? Então, eu sou contra a coisa vacina, eu sou contra a ação. Eu sou contra o quê? É um reino que não é de Deus. Né? E Jesus disse para os irmãos lá em Mateus. Luiz, por favor, vê para mim aí. João 16, 28, vem lá, vê se é isso mesmo. Ou 16:36, João 16:36. Nesse é onde eu vou escrever. João 16:36, não dá. O meu reino não é desse. João 16:36. O meu reino é desse mundo. Então é o seguinte: o reino de Deus é um reino de paz, não é comida nem bebida, mas é alegria no. Eu estou cansando demais vocês. Então a finalidade é glorificar a Deus. O poder de Deus tem que glorificar a Deus. Está entendendo? Então Jesus lá em 14:23. Ele disse: olha, ele vai me glorificar, você vai me glorificar. Entendeu? E vai me glorificar. Então o objetivo dos dons é glorificar a Deus. Meus irmãos, vou falar uma coisa pesada para vocês. O pastor está aqui, ele pode depois consertar isso. Então, as pessoas que têm dom de Deus, ele tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, sabe por quê? Porque Deus te deu uma autoridade, um poder. Você não vai amaldiçoar ninguém, não. Amaldiçoar ninguém, não. O Espírito de Deus, ele foi dado para abençoar as pessoas, mesmo que é a pior pessoa que tem. Eu conheci um missionário aqui, e esse pastor deve ter conhecido. Não falo o nome dele, não vou depois falar: o pastor Guilherme falou isso para você aí, eu não sei se você está vivo ainda, pode cortar minha cabeça. Mas esse irmão tinha um poder tão grande de Deus para fazer milagre. Ele fazia milagre, Deus curava mesmo. Aí um dia alguém mexeu no carro dele, eu vou orar para dar um câncer na mão daquela pessoa. Depois desse dia, Deus nunca mais nos une. Amém? Mano, canta sua chaves. Alwicão pelai, meu Deus, disse de Lubis, classe suene, rabica, a chega, chovinai. Diferente a minha nem a classe, a lehai, a chuleias. O Espírito de Deus foi dado para trazer paz, não divisão, não maldição. Quem continuar nesse caminho de pensar que nós estamos numa guerra, ele fica do lado da perdição. Porque nós não estamos do lado A ou lado B, nós estamos do lado de Jesus. É da graça, é da misericórdia, é da justiça, é da paz. Está entendendo? Está entendendo? Meus irmãos, então vamos lá. Vamos isso. Então o Espírito foi dado para a glória e glorificar Deus, né? Aqui, meus irmãos, lá em Lucas 19:37. Quando Jesus, né? Lucas 19:37, falamos isso bem rápido. E quando eles chegaram perto dos filhos de Monte Oliveira, toda a multidão dos discípulos, regozijando, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham feito. Então, Jesus entrou em Jerusalém, no ano 32 da nossa era, não estava no jumentinho, e o povo glorificou a Deus, porque tinha ressuscitado Lázaro. Meu irmão, presta atenção numa coisa aqui. Meus irmãos, pode a medicina, pode o homem com todo o seu poder tirar do buraco um homem que já está 4 dias podre. Então não tem coisa. Os dons são maravilhosos, né? São maravilhosos, não é verdade? Graças a Deus. Meus irmãos, vamos então. Aqui, depois nós falamos sobre isso aqui, os 2 coxos foram curados, né? Para finalizar isso aqui. Meus irmãos, qual que é a minha intenção? Falar que a igreja precisa do poder do Espírito Santo, ensinar que os dons do poder continuam atuais, mostrar a importância dos dons do poder.
Meus irmãos, a fé, a melhor definição da fé que eu acho que a fé é uma coragem. A fé não é arriscar sem medo. A fé é avançar. Fé é coragem, é avançar. Sabendo de uma coisa, que mesmo que você não venha conseguir, você cumpriu, na verdade, a sua missão, de ser servo de Deus, amém? Meus irmãos, vamos lá então, rapidinho. Pastor Teresmar, quanto tempo tem aqui? E eu vou saber como é que eu faço aqui. 10 minutinhos. Oh, graças a Deus, vamos me rápido. Meus irmãos, então vamos lá aquela coisa, falar sobre a igreja precisa de dons espirituais. Meus irmãos, é o seguinte, nós precisamos dos dons espirituais. O primeiro aspecto é porque são as armas do Espírito. Vamos lá, 2 Coríntios 4:5, vamos isso? Porque as armas do Espírito são mais poderosas. Meus irmãos, para vencer uma batalha, você tem que escolher as armas. Estão falando aí que bomba atômica, nuclear, né? Então, você pode vencer a batalha, então você tem que procurar as melhores armas. Quais são elas? 1 Coríntios 10, 4, 5. 1 Coríntios 10, 4, 5, por isso, por favor. 1 Coríntios 10, 4, 5. Porque as armas do nosso ministro não são carnais, não são espirituais, poderosas em Deus para desfazer as forças do diabo. Olha aí. 1 Coríntios 10. 2 Coríntios, por favor, desculpa, perdão. Depois preciso puxar a orelha. 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, 4, 5. Porque as armas da nossa ministra, então você escolhe as armas, tá? Verdade? Então, aqui, se você tem os dons espirituais, olha lá, tá vendo? Tem que escolher as armas. As armas são as poderosas de Deus, é os filhos de Deus, tá? A segunda interesse que você falar, a igreja precisa dos dons, é que tem independência única do Senhor. Olha aqui, Atos 4, 8, 12, 13. Então, meus irmãos, os dons espirituais você depende unicamente de Deus. E Deus falha? Deus falha? Então, você nunca vai falhar. Então, Atos 4, 8, depois você lê em casa, 12, 13. E é o que confirma o texto de pessoal. Filipe, né? Quando Filipe falava, o povo ficava tonto. Porque é uma coisa que ninguém é um fenômeno. Para eles é um fenômeno aqui, né? Mas porque a arma de Deus ela é praticamente considerada impossível de ser usada, né? Revela a excelente grandeza de Deus, a intimidade de Deus, a infinitude de Deus no tempo, né? Efésios 1,19, por favor. Efésios 1,19. Então, você precisa dos dons, a igreja precisa, porque ela revela a excelente grandeza de Deus. Todo mundo está atrás de excelência. Hoje tem excelência na justiça, excelência na produção, excelência, né? Então você tem no Espírito Santo, Efésios 1. E qual a sua excelente grandeza do seu poder? Seu poder. Somos nós os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Tem duas vezes a palavra poder. Então é excelência e grandeza, revela a excelência e grandeza de Deus. Amém? A quarta, bem rapidinho. A quarta é aniquila todo império, todo poderio terreno. Olha isso, por favor, Isaías 40, 15, 17. Meus irmãos, o poder de Deus aniquila tudo. Aniquila tudo. Veja o que está escrito aqui, Porque vocês conhecem falar no mundo velho. O maior poder hoje está no mundo velho. Diz que a Rússia tem não sei quantas, tem milhares de ogivas nucleares. Está todo mundo se armando, pegou um pano inteiro, senhor, de foguete, para jogar no mundo. E será que isso vale alguma coisa? Será que o poder das nações vale alguma coisa? Será que vale? Veja aqui, Isaías 40, 15. Eis que as nações são classificadas por ele como a gota de um balde, e como pó miúdo das balanças. Eis que levanta as ilhas como coisa pequeníssima. Irmão, você está lavando a sua casa, que cai uma gota de água no chão. Está vendo? Você pode falar assim, aqui caiu o poderio das nações. Já pensou nisso? Já pensaram nisso? Deus considera esse poder como a gota de um balde. Olha aqui, o pó miúdo das balanças, que é aquele pozinho que não pesa nada. Você nem precisa limpar a balança para pesar, não significa nada. É o pó miúdo das balanças. Ele lança as ilhas por aí, aquelas ilhas poderosas do Japão, lá do Taiwan, uma coisa nada de nada. Então o que significa isso? Significa que ela aniquila todo o poder, né?
Apocalipse 21, 19, 21, que fala sobre a espada do Espírito. Então o Espírito ele tem espada, e com essa espada ele vai aniquilar todos os reinos desse mundo, né? Muito bem, rapidinho agora vamos ensinar que os dons do poder continuam atuais. São vistos, os dons de Deus são vistos por meio da realidade da fé. Pessoal, a realidade da fé é o seguinte: ela é vista visivelmente. A fé comum, ela é definida lá no Antigo Testamento, Abacuque 2,4, e diz o seguinte: até a palavra emunar, o justo vive da fé. Isso fala de uma fé cotidiana que você tem, entendeu? Agora ali fala de uma outra fé, que lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ela tem um significado, não é emunar, não, é pistes, lá em Mateus 11, 22 e 23. Então, assim, essa fé, pistes, é uma fé profunda e poderosa. Está entendendo? Lá em Mateus 11, por isso digo que era mesmo Mateus 11, 23, vamos isso. Mateus 23. Não, nesse não. Eu falei, é Marcos, meu filho, é Marcos, desculpa aí, Marcos, é que o William está acontecendo assim, né? Marcos 11, que quando tiver esse monte de fé, tal. Então é o seguinte, isso aí é uma fé poderosa. Você tem condição de determinar alguma coisa, tá entendendo? Pelo nome do Senhor, quando há necessidade. Não vai fazer isso para causar espetáculo para ninguém, para mostrar que você é mais crente que os outros, melhor não. Tá? Você vê um problema difícil, como se fosse um monte. Você tem fé, você fala, irmão, vai firme que Deus vai te dar a vitória. Vai, meu irmão, em nome de Jesus. Ele fala, não tem jeito no guerra. Não tem jeito, até a morte, Jesus tem um jeito nela, porque não tem. Isso chama fé. Pistes. Está vendo? Essa fé que Jesus quer que a gente tenha para receber os dons do Espírito, tá? É o pistes, tá? Meu irmão, ela preserva, olha aqui, a perseverança da doutrina de Cristo. Judas 1,5. Meus irmãos, vou falar uma coisa interessante para vocês aqui. Olha, o mundo está cheio de filosofia de escolas, ensinando as pessoas como vencer na vida. E não tem nenhuma escola ensinando, a não ser igreja, ensinando que Jesus. Enquanto muitas filosofias estão caindo por terra com o tempo, a igreja vai cada vez mais avançando, crescendo, aumentando. Você está entendendo? Por quê? Porque essa doutrina aqui, ela preserva. O Espírito Santo, ele é um professor, ele encarrega de dar a continuidade, bem? Meus irmãos, então ela manifesta ela manifesta a presença e glória de Deus, né? Hebreus 1,3. Então, meus irmãos, o que acontece? Essa é a necessidade, porque ela mantém a doutrina da palavra de Deus. Vamos chegar aqui, né? Vou dar só mais uma pincelada aqui e estou encerrando. Meus irmãos, então, mostrar a importância dos dons de poder. Os dons de poder, meus irmãos, eles têm garantia da triunidade de Deus, já falei sobre isso aí, né? Porque lá em João 5,7 diz o seguinte: olha aqui, há 3 que desceram do céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Depois, João 5,7, né? E depois, Lucas 24,49, né? 14,23, porque ele falou aí, 14,23, né? O que ele disse lá? 14,12, né? Nesse texto que eu acabo de ler, pessoal. Então, essa palavra que Jesus fará a obra que eu faço. Essa obra, lá no grego, significa bom, trabalho. Tá vendo? Trabalho, né? Palavra que eu faço. Não significa que você vai fazer a obra maior que Jesus, não. A igreja vai fazer a obra que Jesus. Ninguém pode estar, ninguém pode fazer a obra maior que Jesus fez. Significa que ela tem um alcance maior, porque são mais pessoas. Ela tem alcance maior. Entendeu? É o significado de fazer a obra maior. Entendeu? Então, meus irmãos, veja bem, então essa é a triunidade de Deus agindo, né? Confirma a verdade da palavra de Deus profética, né? Que Paulo diz lá, o dom do Espírito Santo dele confirma, não vergonha do Evangelho, que é o poder de Deus, né? 1 Coríntios 2,4, Luiz, por favor, mais 2 versículos, já estão terminando. 1 2,4. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. Paulo falou: eu não estou pregando uma filosofia, eu não estou pregando simplesmente uma doutrina religiosa, mas o que eu estou pregando é a palavra, e essa palavra ela tem poder, ela não volta para mim vazia, porque estava escrito no
também Isaías 55, 11. E a minha palavra não voltará vazia. Antes fará o que ele faz e prosperar aqui para a qual ele servia. Amém? Então, nós vamos finalizando aí. Ela ultrapassa todas as barreiras da política, da geopolítica e do tempo. Romanos 15, 19. Romanos 15, 19. A palavra de Deus que é ungida, né? No poder do Espírito Santo. Olha aí. Pelo poder de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que Deus de Jerusalém, pregando o Evangelho. Então, pelo poder, toda a região, geopolítica não funciona para barrar o poder do Espírito. Toda está evangelizando, amém? Aí Paulo fala, né? Finalmente, meus irmãos, a importância de mostrar o dom do poder do Espírito Santo é que garante o cântico final de vitória. Apocalipse 19, 1. Olha, garante o cântico final de vitória. Olha aí, tá vendo? Vamos ver lá, Apocalipse? Olha aí. Depois dessas coisas, vi um grande voz de Santo, multidão de aleluia, salvação, glória, ó, pertence o poder, ó. Garante o cântico. Lá no Apocalipse final de todas as coisas, vai ter um cântico. E é pelo poder de Deus que você chegou lá. Amém? Terminou. Hebreus 12, 21. 12, 21. Meus irmãos, Deus que abençoe vocês pela paciência, né? Pastor Tesmar, muito obrigado. Hebreus 12, 28. Terminou. Coloca isso para nós, por favor aí. Por isso, todavia, finalmente, que é o que diz a Bíblia? Olha lá. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, rendemos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente. Vai ver isso aí? Piedade. E piedade. O que é piedade? É ser cheio do Espírito Santo. Ninguém pode ser bom, ter piedade, se não for pelo Espírito de Deus. Se alguém fala assim, eu sou bom, falando que é bom. Olha, se eu estiver vazio, se estiver na carne, sai fora. Geralmente as pessoas falam aquele que não é, tá? Desconfia disso. Que ninguém que é bom vai falar que ele é bom. Ele é humilde. Ele é humilde e vai falar isso. Agora, se a pessoa falar, eu sou tal, o dono da cocada preta, sai fora. Porque ele é bom. Porque ele é humilde, falta humildade. E a Bíblia diz, diante da humildade vai ar. Diante da humildade vai ar. Bom, faça a Deus abençoe, muito obrigado. Bênção, né? Convidar já a Cris para estar passando o relatório hoje da Escola Bíblica Dominical. Agradecer a presença de todos os irmãos que aqui estão, tá? Que nós possamos estar cada dia mais aprendendo mais a palavra de Deus. Mateus 11, versículo 29 diz: aprendei de mim, né? Eu sou manso e humilde de coração. Então é melhor nós estarmos aqui aprendendo mais de Deus, aprendendo mais da soberania de Deus, e que nós possamos praticar, 1h13, entender, né, o que Ele quer para as nossas vidas. E da melhor forma na igreja, na escola bíblica dominical, nos cultos, né, que nós possamos estar cada vez mais aqui. Passar para a Cris, a secretária, para estar passando por lá. Se eu sei mais, vamos ter cuidado. A segunda cliente, tudo bem, né? Vamos começar a apresentação com os irmãos. Estou com medo. Aproxima aqui os irmãos que estão aí atrás. Deu o Patrick, o Glauson. Chega aqui mais próximo do pastor. Você põe no zap? As irmãs chegam aqui mais próximo do pastor. Deixa eu perguntar para um pouquinho forte. A Michelle, passa para cá. Maria, chega aqui mais próximo. Primeiro nós vamos fazer a apresentação dos irmãos. Heróis da Fé, matriculados 5 ao 27, presentes 18, visitas 5, Bíblias 17, revistas 15, oferta R$95. Vamos lá, irmãos. Verdade aplicada. Verdade aplicada. Então vai dar certo. Vamos lá? 1, 2, 3. Cada discípulo de Cristo deve desejar e buscar os dons espirituais para o cumprimento da missão que ele evangelizar
Aleluia. 491 dá. Só o refrão. Há poder